Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma disciplina do nosso programa de formação em teologia e desta vez nós vamos estudar uma das matérias instrumentais mais importantes para a compreensão dos impactos que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem produzido, não apenas nas particulares vidas de cada um de nós e também dos nossos irmãos em Cristo, mas também em todo o tempo e na história. Essa disciplina é o estudo da história da Igreja. Uma matéria muito rica, muito empolgante, em alguns momentos palpitante, em outros momentos bastante polêmica, e essa disciplina é aquela que teremos a partir de agora e pelas próximas 10 aulas a contar com esta, como sendo o objeto de nosso interesse, de nosso estudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao estudo da história da Igreja. Nós vamos começar o nosso estudo a partir, obviamente, da lição de número 1, e a proposta que ela nos traz é o estudo de alguns povos importantes, como os romanos e os gregos, também os judeus. Falaremos a respeito de condições religiosas e da intelectualidade, não apenas destes povos, mas de um modo geral. Falaremos sobre a fundação da Igreja, coisa que foi estudada por nós, aliás, em bastante detalhes, no estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Se você não fez essa matéria ainda, aguarde-a com ansiedade, porque ela é fundamental. Também falaremos sobre o princípio da expansão da Igreja e da vida da Igreja, tudo isso no contexto dos primeiros movimentos do cristianismo. Começando então pelo estudo dos romanos e dos gregos. Nós vamos buscar entender agora algo que o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, identificou como sendo a plenitude dos tempos. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, no verso 4, que Cristo veio na plenitude dos tempos. E esta plenitude dos tempos nos coloca diante da necessidade de observarmos bem diretamente a história dos romanos e dos gregos. E embora o nosso manual de estudo sugira que antes de olharmos os gregos, pensemos um pouco nos romanos, eu tomo a liberdade de inverter um pouquinho a situação e de um arranjo didático que pode tornar-se um pouco mais produtivo agora, eu convido você a que primeiro pense comigo a respeito dos gregos. E por quê? Porque, embora os romanos tenham dominado militarmente os gregos e politicamente, culturalmente, os gregos é que ganharam essa batalha contra os romanos. Então vamos primeiramente aos gregos. E vamos observar que maneira muito interessante é esta, a pela qual Deus conduziu a história do mundo ao momento ideal para o nascimento de Cristo Jesus, o momento certo para que o Verbo se fizesse carne e habitasse entre nós. Este momento, que Paulo, pela inspiração do Espírito, chama de plenitude dos tempos, significa a convergência de todos os fatores favoráveis, propícios, não apenas ao nascimento de Cristo, mas também ao desenvolvimento do seu ministério, ao registro do ministério de Cristo, e aí está o Novo Testamento, ao registro dos desdobramentos do ministério de Cristo, posto que no Novo Testamento, além dos evangelhos, nós temos o livro dos Atos dos Apóstolos, as epístolas e o livro da revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse. Também era um momento oportuno, ideal e nunca mais repetido na história para que este evangelho, que em Cristo mostrou-se, no Novo Testamento foi registrado, viesse a ser pregado e aceitado em todo o mundo daquela época e dali até que chegasse a nós. Ainda que agora nós viéssemos a pensar que talvez hoje houvesse maior plenitude de tempos do que no período do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vamos observar que uma coisa são os recursos tecnológicos abundantes que nós temos.
e de fato, em alguma medida, eles podem nos parecer mais úteis, mais eficazes ou eficientes para o espalhamento do Evangelho. Mas nós temos algumas outras questões que só mesmo o período do Novo Testamento é que pode encerrar em si, e daí por isso chamarmos aquele momento de a plenitude dos tempos, isto é, eu repito, o instante ideal, correto, favorável e em tudo oportuno para que o Verbo se fizesse carne e Cristo habitasse entre nós. Vamos observar então quanto aos gregos. Nós estamos falando de um povo bastante rico culturalmente, um povo que valorizava os debates sobre as questões essenciais da vida. Quando falamos sobre as questões essenciais, muitos professores, historiadores até, e claro, filósofos, colocam estas tais questões com o título, o rótulo de as questões filosóficas. E as questões filosóficas, diferentemente de outras, têm uma característica bastante interessante. As questões filosóficas existem não para serem respondidas, mas para serem debatidas. Observe que no momento em que uma questão filosófica alcançar a sua resposta plena, ela deixará de ser filosófica, passará a ser um conceito estabelecido, passará a ser um paradigma, e aí os filósofos vão perder o seu emprego. E os gregos tinham verdadeiro apreço pelas questões filosóficas exatamente porque eles estavam sempre a redefinir as suas respostas, visitar novamente as suas posições e nunca concluir de fato algo com relação às tais questões essenciais da vida, como de onde vem o homem, para onde ele segue, qual o propósito de estarmos aqui, existe vida após a morte. São questões, aliás, ainda debatidas e exaustivamente revisitadas em nossos dias, até mesmo por aqueles próximos a nós, ou mesmo por nós mesmos, quando não ainda tínhamos o conhecimento da verdade plena que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, bem como na sua Santa Escritura dada a nós, a Bíblia Sagrada. Mas o interessante é observar que os gregos acabaram se tornando, por esse seu interesse, um público preferencial do Evangelho. O nosso autor do Manual de Estudos muito corretamente chama a nossa atenção ao fato de que o apóstolo Paulo, quando esteve, e isso nos conta o livro dos Atos dos Apóstolos, em Atenas, pregando, encontrou ele um ambiente bastante propício ao exercício da sua mensagem, quando ele, visitando o Areópago, ali pôde falar aos atenienses a partir de um ponto de contato muito poderoso e importante em sua cultura, que era o interesse pelas divindades. Os atenienses, aliás, tinham um interesse não apenas filosófico, mas também idólatra pelas divindades, de maneira que o seu receio em vir a desagradar alguma delas era tanto que entre os mais de 30.000 ou quase 30.000 altares de falsos deuses encontrados em Atenas, havia um que curiosamente era dedicado, você bem sabe disso, a um deus desconhecido. E se você pôde acompanhar a lição ou as lições do livro dos Atos dos Apóstolos ministradas por mim, se não o fez, procure fazê-lo, vai verificar que a história do Deus desconhecido deste altar remete a um evento ocorrido séculos antes do apóstolo Paulo, em que Atenas, sendo assolada por uma grande calamidade, por uma doença, por algo que estava vitimando milhares de seus cidadãos, viu-se na obrigação de experimentar culto aos mais diversos deuses, até que alguém sugeriu que um deus certamente não estava sendo adorado, posto que se nenhum tinha conseguido parar aquela doença, é porque aquele um que poderia fazê-lo não havia sido contemplado nas rezas dos atenienses. E assim, então, em um teste proposto por esse homem, os atenienses fazem um dia de adoração ao Deus que eles desconhecem, e a história registra que a doença foi aplacada. Por isso, Paulo, de maneira tão hábil, mas não mentirosa, hábil sim, mas não forçosa, hábil sim e em tudo verdadeira, não apenas associa, mas identifica o Deus desconhecido como sendo o Deus de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Há quem pense que Paulo deu apenas um grande lance de sorte ali, forçando aquele altar a dizer que ele era altar a Deus, mas não, de fato era Deus, só os atenienses é que não sabiam disso. A curiosidade também deste fato é que este tal altar não continha uma imagem, um ídolo deste Deus. Por quê? Porque o Deus deste altar, que é o único Deus verdadeiro, não é um Deus feito ou reproduzido pelas mãos dos homens. Bem, este interesse dos gregos pela espiritualidade, vamos usar esta palavra, este interesse dos gregos por tudo aquilo que era transcendente, metafísico, isto é, que vai além dos limites físicos, tornou-os, como eu disse, um alvo preferencial da exposição do Evangelho. E como os romanos foram dominados pelos gregos culturalmente, então há que se notar que todo o ambiente cultural daquela época era propício à pregação do Evangelho. Não quer dizer que não houvessem resistências, não, de modo algum. Nós temos alguns imperadores extremamente terríveis, perversos, ruins, horríveis, que mesmo sendo, como todo romano, posto debaixo do espectro cultural grego, eram forçosamente e violentamente contrários ao Evangelho. É o caso de Calígula, que sucedeu Tibério, ou o caso de Nero. Eram homens violentos quanto à sua resistência ao Evangelho. Mas, de um modo geral, aquele era um ambiente bastante propício à pregação do Evangelho. E não vá você pensar que isso era uma coincidência e que este período em que nós vivemos, por exemplo, também possa ser assim, porque se naquela época havia um interesse cultural pelas questões transcendentes, hoje nós estamos vivendo um período de imediatismo, de naturalismo, não é naturismo não, hein? Um ambiente de naturalismo, um ambiente que leva as pessoas a considerar somente aquilo que por elas pode ser tocado, manipulado e, claro, as questões espirituais estão para além daquilo que seja fisicamente tangível. Por isso nós as chamamos de questões transcendentes, elas transcendem o físico, elas são metafísicas, estão além do físico. Mas então, este ambiente cultural próprio dos gregos influenciou toda a cultura romana, desde o começo do Império Romano até, claro, a época de Cristo e os séculos posteriores ao nascimento, à morte, à ressurreição e à assunção do Senhor Jesus Cristo. Outro fator extremamente importante para que houvesse a plenitude dos tempos era a homogeneidade, não apenas cultural, mas uma homogeneidade linguística. Mas deixe-me lhes dizer uma coisa, que se alguém afirmar que o Império Romano era um império absolutamente equânime, igual, equalizado nas questões culturais, estará forçando uma realidade. Nós estamos falando de um ambiente cultural, sim, herdado dos gregos, sim, que moldava os interesses, sim, mas não quer dizer que todos os povos sob a égide do Império Romano tinham exatamente a mesma uniformidade de pensamento. Não, esta homogeneidade era mais dada pela maioria do que pela conformidade de todos. É bom observar isso. A mesma coisa pelas questões linguísticas. Ora, o grego era uma língua importante e uma língua predominante. Era a única língua do Império? É claro que não. O Senhor Jesus Cristo e os seus discípulos, por exemplo, falavam aramaico. Os judeus que eram nascidos e habitantes há muito tempo em Jerusalém falavam o hebraico, mas aqueles que eram vindos de outras regiões do Império Romano e buscavam, aliás, habitar em Jerusalém, enfrentavam muita resistência por parte dos judeus de Jerusalém, porque os judeus de fora de Jerusalém tinham pouco domínio do hebraico. Eles estavam bem mais versados no grego, daí eles eram chamados, conforme você vai ver nos Atos dos Apóstolos, de os judeus helenistas, isto é, os judeus que tinham muita versão, muito conhecimento no idioma grego, mas pouca fluência no próprio hebraico, que era a sua língua, a ser a sua língua principal, principalmente para as finalidades religiosas. Então não quer dizer que
todas as pessoas do Império Romano só falassem grego, ou que todas falassem grego, mas sim que o grego era uma língua predominante. E alguém poderia pensar, ora, o inglês de nossos dias não é assim também? Pois proporcionalmente, guarde essa informação, a penetração e o uso do grego no Império Romano era proporcionalmente bem superior à do inglês em nossos dias. Então nós tivemos aí um fator linguístico muito importante por parte dos gregos na sua contribuição para com a plenitude dos tempos. E é claro que essa contribuição foi orquestrada pelo Senhor. Não se trata dos gregos pensando, vamos dominar culturalmente, linguisticamente, porque um dia Cristo precisará disso. Não. É o Senhor Jesus, aliás, o Senhor Deus, ordenando e orquestrando todas as coisas para que elas culminem na plenitude dos tempos. Se você quiser entender isso melhor, certamente as aulas sobre o livro de Daniel e de Apocalipse ser-lhe-ão muito úteis, observando especialmente as profecias que estão no livro de Daniel a respeito da sequência dos impérios a partir da Babilônia, que era aquela cabeça de ouro da estátua que Nabucodonosor viu. Na sequência, a Babilônia foi vencida pelo Império Medo-Persa, que era os peitos e os braços de prata daquela estátua. Depois, o ventre e as coxas de bronze, que representavam o Império Macedônico, os gregos, ainda no caso macedônico, sob a liderança forte, por isso identificado também no livro do profeta Daniel como um leopardo, e ágil de Alexandre o Grande, que aos 33 anos de idade já havia dominado todo o mundo conhecido de sua época. Depois disso, nós temos as pernas dessa estátua, que eram pernas de ferro, que é o tal animal horrível, horrendo, que também está no livro do profeta Daniel, e que é o Império Romano. Este Império Romano é maior, mais rico, mais opulento que o de Alexandre e bem mais violento, por isso ele é as pernas identificadas como sendo de ferro. Então, na sucessão dos reinos, já antecipada na presciência, dominada pelo Senhor Deus, ficou estabelecido, portanto, que os gregos legariam, volto a dizer, na presciência de Deus, como forma de sua contribuição ao plano divino através dos séculos, a dominação cultural e o interesse pelas questões metafísicas e a questão linguística. Mas o Império Grego não resistiu para sempre. Conforme nós sabemos, o Império Grego cedeu o seu espaço à dominação do Império Romano. E este Império Romano é aquele que está dominando politicamente, militarmente, os tempos do Senhor Jesus Cristo e os tempos da Igreja após o primeiro século, dentro do primeiro século e após o primeiro século também. Vale lembrar que o Império Romano no Ocidente teve a sua queda ainda no ano 400 e o Império Romano no Oriente teve a sua queda com a tomada de Constantinopla, a conquista de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, que era regido pelo seu rei, muito novo, mais novo do que Alexandre, Maomé II. O rei de Constantinopla naquela época, que ficou sendo a capital que sobrou ao Império Romano, era Constantino II. Mas vamos retornar, porque já demos um salto aí lá para o ano de 1400 e alguma coisa. É bom retornarmos porque bem antes disso nós estamos ainda no século I, buscando entender a plenitude dos tempos. Bem, os romanos governaram militarmente, dominaram politicamente todo o mundo conhecido de sua época. Observe aí qual é a vastidão, a extensão do Império Romano. Todo o norte da África, toda a Europa Central, algo mais perto ao norte da Europa, também o Oriente, tudo isso era dominado pelos romanos e os romanos ainda tinham uma briga
secular com o território da Bretanha, com aquilo que hoje nós identificamos como sendo a Inglaterra, do outro lado do Canal da Mancha, e vez por outra tentavam e até conseguiam estabelecer algum domínio ali, e não era algo, no entanto, muito fortemente estabelecido, nem consistente. Mas o mundo como um todo foi dominado pelos romanos, e isso trouxe para o período de Cristo e também para o período imediatamente posterior ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, algo muito importante, que foi tecnologia de comunicação, porque se era possível falar um só idioma, o grego, e atravessar o império de ponta a ponta, também era possível levar a mensagem de ponta a ponta através das muito boas estradas que os romanos construíram por toda a Europa. As suas vias, como a Via Ápia, por exemplo, eram vias que davam acesso a todos os limites e aos extremos do império. Era algo importante. Outra coisa que foi muito relevante para o espalhamento do evangelho nessa época é que era possível cruzar todo o império não apenas fazendo uso das estradas, mas navegando pelo mar Mediterrâneo. É claro que a navegação no mar Mediterrâneo ainda tinha algumas limitações. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, que quando Júlio César, que foi o primeiro, ou foi o ditador romano a inaugurar uma era imperial, ali por volta do ano 50 antes de Cristo, retorna para Roma para fazer requerimento dos seus poderes como procônsul, faz-lhe oposição outro militar. E então, ao invés de Júlio César buscar estabelecer de imediato a sua vitória e requerer o título de procônsul em Roma, Roma ainda era uma república nessa época, ele começa então uma campanha de perseguição contra o seu oponente, este outro general romano, que aliás vai morrer quando entra no Egito, esse outro general romano, quando entra no Egito, e no Egito ele cede à tentação de pedir a ajuda do reizinho do Egito, que era um meninote chamado Ptolomeu. Então, quando este oponente de Júlio César e Júlio César começam a disputar pelo poder, pela influência política em Roma, inicia-se entre eles uma perseguição, e Júlio César vai atrás de seu oponente, e ele inclusive manda construir naus para poder persegui-lo através do mar Mediterrâneo até o Egito. E a construção dessas naus, não obstante houvesse sido bastante rápida, deixa-nos poder observar de perto que a navegação não era exatamente alguma coisa muito poderosa ou preponderante no serviço dos exércitos ou da força militar do Império. Não que eles não fizessem uso, faziam, mas, por exemplo, não estavam habilitados a mais do que a navegação de cabotagem, que é aquela que vai indo beirando a costa de porto em porto. O apóstolo Paulo quase vai ao encontro da morte, não foi porque Deus assim não permitiu, quando o capitão do navio em que ele estava, quando de sua viagem para Roma, para ser levado como prisioneiro, decide abandonar a navegação de cabotagem e navegar em mar aberto pelo Mediterrâneo. E se não fosse a poderosa mão de Deus, aquela embarcação teria ido a pique. Esses eram os limites da navegação romana. É bem por isso, aliás, que o povo português traz um verso bastante interessante e famoso no seu cancioneiro, na sua literatura, cantando a braveza do navegador português, dizendo assim: se o mar com fim foi grego ou romano, o mar com fim é o mar Mediterrâneo. O mar sem fim há de ser lusitano, há de ser português, porque os portugueses conseguiram algo que aos romanos não era possível, ou talvez nem fosse interessante ou necessário, que era a navegação em grandes mares abertos. O Atlântico era um território desconhecido para os romanos, eles ficavam mesmo limitados à cabotagem dentro do Mediterrâneo. Mesmo assim, não quer dizer que os romanos não fossem um povo militarmente bastante desenvolvido, muito pelo contrário. Metade do mundo daquela época era dominado pelos romanos. 2 de cada 10 habitantes do mundo morava sob o domínio romano. Em certa época, essa proporção era ainda maior. Era um povo muito organizado do ponto de vista político, não obstante houvesse entre eles a grande instabilidade nas sucessões entre os seus imperadores.
fazer parte de uma família imperial romana era saber que a sua vida tinha um prazo de validade bastante curto, porque na hora em que morresse o imperador, se a sua sucessão não fosse absolutamente bem estabelecida e o seu sucessor não fosse essencialmente forte e apoiado pelo exército, ser herdeiro de um imperador era morrer, tão logo morresse o imperador também. Essa é a história, a prática histórica do Império Romano. Então nós temos, apesar dessas questões de violência na corte imperial romana, um império razoavelmente estável, com tecnologia bastante avançada, estradas muito boas e não apenas isso, mas um sistema de comunicação bastante eficaz, navegação com alguma limitação, mas muito útil e na medida daquilo que era necessário para dominar o mar com fim, o mar Mediterrâneo. Por isso nós temos então que esse é o momento da plenitude dos tempos. Outro povo que o livro, nosso manual, nos indica a estudar é o próprio povo hebreu, os judeus. E aqui os judeus são apontados para nós como a nação escolhida por Deus para ser aquela que daria ao mundo o conhecimento da salvação e da graça em Cristo Jesus. Em certa medida, o judaísmo foi o ambiente de nascimento do cristianismo. Isso se pode afirmar. Mas o que não se pode afirmar é que o cristianismo deva aquilo que é ao judaísmo. Isso não, porque significaria aceitar uma sugestão que, aliás, à época da igreja primitiva era muito comum, que o cristianismo fosse uma espécie de seita do judaísmo. Não, errado, nunca foi. O cristianismo não é seita do judaísmo, o cristianismo é o cristianismo, ponto final. Ele é a confissão de fé de que o Senhor Jesus Cristo é o único Senhor. Lá atrás o judaísmo confessava: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Os cristãos confessam: Cristo é Deus. São duas confissões complementares, sim, mas do ponto de vista da religião, não é possível afirmar que o cristianismo deva o que é ao judaísmo, porque nós somos o que somos não por causa dos judeus, e sim por causa de Cristo. Aliás, o evangelho veio primeiro aos judeus e eles o rejeitaram, o que fez do apóstolo Paulo um apóstolo aos gentios, ainda que Paulo nunca deixasse de, primeiramente, por todo lugar por onde passou, pregar, iniciando a sua prédica aos judeus. Mas não podemos ceder, devemos resistir à ideia fácil de que o cristianismo deva aquilo que ele é ao judaísmo. Não. O que nós devemos ao judaísmo é aquilo que nós também devemos aos romanos ou aos gregos, certas questões que estiveram sob o controle de Deus para fazer culminar a plenitude dos tempos. E aí o que nós temos? Que os judeus estavam espalhados também por toda a parte do Império Romano. Você deve se lembrar que por onde o apóstolo Paulo passou nas suas 3 viagens missionárias e na 4ª viagem, que também foi evangelística, mas na qual ele foi preso até Roma, em todas as cidades em que Paulo chegava, ele tinha uma sinagoga para visitar primeiro, ele tinha judeus para primeiro conversar, com quem primeiro tratar. E isso abria as portas do evangelho onde quer que chegassem os apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, especialmente o apóstolo Paulo. Então aí nós temos algo importante. O judaísmo cedeu da sua capilaridade ao cristianismo. Outra coisa que nós devemos observar, e isso é sinal do controle de Deus sobre o tempo, é que não apenas o judaísmo estava espalhado por todos os lugares, mas também havia muitos prosélitos entre os judeus. O que são os prosélitos? São aqueles que, não sendo judeus, abraçaram o judaísmo. E estes foram fonte importantíssima e indispensável do espalhamento do cristianismo aos que não eram judeus. Então essas contribuições foram muito importantes por parte do judaísmo, dos romanos e dos gregos para o cristianismo. Vamos comigo agora ao texto de número 4, que diz-nos o fundador da igreja. O apóstolo Paulo escreve, é sua carta aos Gálatas.
Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. De fato, como já mostramos anteriormente, o cristianismo foi favorecido pela religiosidade e pelo tempo em que surgiu. Originou-se no mundo mediterrâneo, o maior e mais importante centro da civilização de então. Herdeiro que era da história longa do povo hebreu e fazendo seu início nos anos de maior vigor do Império Romano, o cristianismo gozou de todos os benefícios que o Império pudesse oferecer aos seus cidadãos. Com isso, então, começa a se formar de maneira muito clara para nós o que é este quadro da plenitude dos tempos. No texto de número 5, nós chegamos ao estudo da expansão da igreja. Isso nos faz retornar a algumas questões já estudadas lá atrás no livro dos Atos dos Apóstolos, mas que merecem a nossa atenção, a nossa recapitulação, e para você que não estudou ainda a disciplina de Atos dos Apóstolos, merece uma apresentação. Tão logo o Senhor Jesus Cristo houvesse cumprido em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo, quando ele diz que enviaria outro Consolador, a igreja permaneceu firme em Jerusalém nos seus primeiros momentos, e aqueles 120 irmãos logo viram o seu número multiplicar grandemente. No dia do derramamento do Espírito Santo no cenáculo, os 120 irmãos falaram em outras línguas conforme o Espírito lhes permitiu que falassem, e pela pregação de Pedro, 3.000 almas se entregaram a Jesus. Não muito depois daquele momento, talvez ainda dentro da mesma semana, ou no máximo 7 ou 8 dias depois, um total de 5.000 almas confessando a Cristo em Jerusalém. Estas almas eram de judeus residentes em Jerusalém, de judeus helenistas, isto é, aqueles que eram de outras partes do império, mas vieram para Jerusalém, ou temporariamente, ou para fixar residência, bem como de viajantes que estavam por ali por causa da Páscoa e do Pentecoste, mas logo iriam retornar às suas regiões. Aí nós temos um primeiro fator de expansão do Evangelho, que aqueles que primeiro receberam a pregação do Senhor Jesus Cristo e a confirmação do batismo, evidenciado pelo falar em línguas estranhas, puderam retornar, boa parte deles, para os seus locais de origem, porque eram viajantes, eram peregrinos em Jerusalém, um costume entre os judeus. Depois disso, levantou-se em Jerusalém uma grande perseguição contra os judeus. Vamos nos lembrar agora, um tanto mais à frente, nós estamos no ano 33, no ano do Pentecoste. Mais à frente, no ano 70, nós temos que encarar o fato de que Jerusalém foi cercada e contra ela se voltaram as forças militares de Tito, general romano, e houve um cerco em Jerusalém e ao final de tudo aquilo, Jerusalém foi tomado, os muros foram derrubados, o templo também foi destruído e os judeus tiveram-se espalhados, foi a diáspora, uma dispersão entre todo o Império Romano daquela época. Estes dois fatores, o de que havia viajantes, turistas, peregrinos e também aqueles que vieram para negócios em Jerusalém na época do Pentecoste, retornaram ao seu lugar. E o segundo fator, que foi a perseguição e a eventual destruição do templo e espalhamento dos judeus, fez com que o evangelho se espalhasse muito rapidamente por todas as regiões do império. Temos também que considerar as viagens do apóstolo Paulo, que você pode ver em detalhes lá no estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, e eu me refiro a eles tanto porque no estudo sequencial das nossas disciplinas, o livro dos Atos dos Apóstolos costuma vir antes da história da igreja. Observe a sequência, se você não fez essa sequência, logo vai fazer. Então nós temos que observar que as viagens missionárias de Paulo espalharam o evangelho por todo o mundo mediterrâneo. As 3 viagens de Paulo, a primeira inclusive, tem um caráter bastante interessante, porque Paulo sai de Jerusalém, ele vai a Antioquia, ali o Senhor Deus comissiona ele, a Barnabé, para a obra
meteora que os tem chamado, Paulo inicia uma viagem pelo mar, depois por terra, e aí ele refaz o caminho por terra e por mar e volta a Jerusalém. Isso ele faz abrindo igrejas e confirmando as igrejas na viagem de retorno. A mesma coisa na segunda e na terceira viagens, onde além de ir a novos territórios, ele também confirma cristãos das primeiras viagens. E temos a viagem de Paulo a Roma, sempre com o objetivo da expansão do Evangelho. E Paulo ficou preso em Roma por 2 anos, como prisão domiciliar. Porém, a palavra de Deus nos diz, o livro dos Atos nos conta, lá no final, no capítulo 27 e 28, no encerramento desse texto, que Paulo pregou o Evangelho desimpedidamente durante todo aquele período. Portanto, nós temos aí o apóstolo Paulo como sendo o grande evangelizador, missionário, ele, mas também uma equipe que juntou-se a ele em momentos distintos. Aí vamos destacar a pessoa de Barnabé, Silas, Timóteo, devemos nos lembrar de Filipe, que era um dos diáconos e teve um trabalho muito grande evangelístico em Cesareia, ele e as suas 4 filhas que eram virgens, profetisas, cheias do Espírito Santo. Desta maneira, nós vamos então conduzindo nossos estudos da primeira lição para a sua conclusão, uma vez que pudemos entender o que eram os objetivos maiores e principais desta lição, a plenitude dos tempos, a expansão através dos movimentos migratórios, das viagens de Paulo e da perseguição, bem como a maneira como a cultura grega, a estrutura política dos romanos e a própria participação inegável do povo de Deus, os judeus, peculiar nação do Senhor, contribuíram grandemente para que o Evangelho fosse como um todo distribuído no mundo mediterrâneo. Na nossa aula de número 2, o estudo que nos está programado é a igreja perseguida dos primeiros séculos. Até lá, então, dedique-se a ler, reler, estudar, dedique-se a antecipar aquilo que for possível nos seus estudos, comece a preparar-se desde já para cada uma das provas que você tem que fazer. Tem sido um grande prazer partilhar a palavra do Senhor com todos os meus amados irmãos. Que Deus em Cristo te abençoe.